Palavras diárias de Deus. Embora minhas palavras possam ser severas, todas são ditas para a salvação do homem, pois só estou falando palavras e não punindo a carne do homem. Essas palavras fazem o homem viver na luz, saber que a luz existe, saber que a luz é preciosa e, ainda mais, saber quão benéficas elas são para ele e saber que Deus é salvação. Ainda que eu tenha dito muitas palavras de castigo e julgamento, elas não foram de fato aplicadas a vocês. Vim fazer a minha obra, dizer minhas palavras, e embora possam ser severas, elas são ditas em julgamento da corrupção e da rebeldia de vocês. O propósito de eu fazer isso permanece para salvar o homem do império de Satanás. Usar minhas palavras para salvar o homem. Meu propósito não é fazer mal ao homem com minhas palavras. Minhas palavras são severas para que os resultados possam ser alcançados de minha obra. Somente operando dessa forma é que o homem poderá conhecer a si mesmo e se libertar de seu caráter rebelde. O maior significado da obra das palavras é permitir que as pessoas ponham a verdade em prática depois de a terem compreendido, alcancem mudanças em seu caráter e adquiram o conhecimento de si mesmas e da obra de Deus. Somente um meio de operar através da fala pode capacitar a comunicação entre Deus e o homem. Somente palavras podem explicar a verdade. Operar dessa forma é a melhor maneira de conquistar o homem. Salvo a declaração de palavras, nenhum outro método é capaz de dar ao homem uma compreensão mais clara da verdade e da obra de Deus, e assim, na etapa final de sua obra, Deus fala ao homem de modo a lhe revelar todas as verdades e mistérios que ele não entende, permitindo-lhe ganhar de Deus o verdadeiro caminho e a vida, e com isso, satisfazer a vontade de Deus. O propósito da obra de Deus no homem é que ele possa satisfazer a vontade de Deus, e tudo é feito para salvar o homem. Portanto, durante o tempo de sua salvação do homem, ele não faz a obra de puni-lo. Durante o tempo da salvação do homem, Deus não pune o mal, não recompensa o bem, nem revela os destinos para todas as diferentes espécies de pessoas. Em lugar disso, somente após a etapa final da sua obra estiver completa, ele então fará a obra de punir o mal e recompensar o bem, e só então revelará o fim de cada uma das diferentes espécies de pessoas. Os que são punidos serão aqueles que realmente são incapazes de serem salvos, ao passo que os que são salvos serão aqueles que tiverem obtido a salvação de Deus durante o tempo de sua salvação do homem. Durante o período da obra de salvação de Deus, todos os que podem ser salvos serão salvos ao limite extremo, e nenhum deles será descartado, pois o propósito da obra de Deus é salvar o homem. Todos aqueles que, durante o tempo da salvação do homem por Deus, são incapazes de alcançar uma mudança em seu caráter, todos aqueles que são incapazes de obedecer a Deus completamente, se tornarão todos objetos de punição. Essa etapa da obra, a obra das palavras, revela ao homem todos os caminhos e mistérios que ele não compreende, para que o homem possa compreender a vontade de Deus e as exigências de Deus ao homem, de modo que possam ter condições de pôr as palavras de Deus em prática e alcançar mudanças em seu caráter. Deus usa apenas palavras para fazer sua obra, e não pune pessoas por serem um pouco rebeldes, porque agora é o tempo da obra de salvação. Se todos os rebeldes fossem punidos, ninguém teria a oportunidade de ser salvo. Todos seriam punidos e cairiam no Hades. O propósito de as palavras julgarem os homens é permitir que eles conheçam a si mesmos e obedeçam a Deus. Não é para que sejam punidos por meio do julgamento das palavras. Durante o tempo da obra das palavras, muitas pessoas exporão sua rebeldia e provocação e exporão sua desobediência ao Deus encarnado. Todavia, ele não punirá todas essas pessoas por essa razão. Em vez disso,
Apenas lançará fora aquelas que são totalmente corruptas e não podem ser salvas. Ele entregará a carne dessas pessoas a Satanás e, em alguns poucos casos, dará fim à sua carne. Aquelas que restarem continuarão a seguir e a experimentar tratamento e poda. Se enquanto seguirem, elas ainda não conseguirem aceitar tratamento e poda e se tornarem cada vez mais degeneradas, então essas pessoas terão perdido a sua chance de salvação. Toda e cada uma das pessoas que tiver aceitado a conquista pelas palavras terá ampla oportunidade de salvação. A salvação por Deus de cada uma dessas pessoas mostrará a sua extrema leniência, o que significa que lhe será mostrada a suprema tolerância. Desde que as pessoas retornem da senda errada, desde que possam se arrepender, Deus lhe dará a oportunidade de obterem sua salvação. Quando as pessoas se rebelam contra Deus pela primeira vez, Deus não tem desejo de matá-las, mas faz tudo o que pode para salvá-las. Se alguém realmente não tiver espaço para a salvação, Deus o lançará fora. Deus tarda a punir alguém porque Ele quer salvar todos aqueles que podem ser salvos. Ele julga, ilumina e guia as pessoas somente com palavras e não usa um bastão para matá-las. Usar palavras para salvar pessoas é o propósito e o significado da etapa final da obra.